Olá, estamos de volta com o UFSC Entrevista. Hoje estão aqui comigo a Fernanda Rosa e o Matheus Costa, eles que são integrantes do duo Acorda em Si. Vocês dois são dois músicos, você que é cantor, você que é músico, e eu gostaria de saber de onde que surgiu essa paixão de vocês pela música? Foi na infância ainda, quando vocês eram pequenos, ou se desenvolveu ao longo da vida de vocês? Eu toco desde muito tempo, Daniel, assim, desde pequenininho mesmo, antes de saber que eu tinha deficiência visual. Mas profissionalmente eu comecei também, aos 13, 14 anos, já tocava em banda, tinha que pedir autorização da mãe para poder tocar nos bares, aquela coisa. Mas, enfim, o contrabaixo eu fui descobrir mais tarde. Eu tocava piano, toquei outros instrumentos, né? E o contrabaixo foi bem tardinho, assim. Tardinho digo porque, né, tem um pessoal que começa bem cedo mesmo no instrumento, né? A partir dos 20 anos, mais ou menos, eu comecei a tocar com o contrabaixo. Mas conta aquela história da infância do contrabaixo, assim, pra ti. Do contrabaixo? Então, A Fê tá me lembrando, eu quando pequenininho, né, eu ficava com minha mãe, que era diretora de uma escola pública, e ela não tinha com quem me deixar, eu ficava lá com ela, e nos eventos da escola, eu ficava lá e para cá, né, no pátio, e passei um dia em frente a uma caixa de som que devia ter umas 3, 4 vezes a minha altura, né, e o meu corpo todo vibrou por dentro. Eu senti, né, meu peito, minhas mãos vibrando. E anos depois eu fui descobrir que o que vibrou o meu corpo foi o contrabaixo, esse instrumento. Então, quando comecei a tocar esse instrumento, que ele vibrou minhas mãos, meu peito, e eu disse, opa, é esse instrumento que eu quero para mim. Então, Foi aí então que você decidiu tomar um contrabaixo para sua vida, para minha vida, a vida profissional e tudo que você tem. E você, Fernanda, você tem na sua história o dom musical, de quando que ele surgiu em você? minha mãe fala que eu atazanava ela de tanto que cantava por tudo, assim, né? E inventava vozes também. Eu fui saber que eu imitava Topo Gigio na época, quando era pequena. E daí, como ela viu que eu tinha essa predisposição, assim, ela me colocou em vários cursos de música para criança, assim, vinculados à universidade, né, lá de Porto Alegre, na URGS. E lá eu fiquei muitos anos fazendo coral, composição, percussão, flauta doce, e fui desenvolvendo, né, esse lado musical bem forte, assim, para mim. E cantei em coral até os 21 anos. E quando surgiu a oportunidade, quando eu tinha uns 24, de subir no palco, assim, na frente de uma banda. E ali eu percebi que era o que eu queria, né? Ser solista, né? Ser cantor solista. Foi então aos 24 anos que tu teve a primeira experiência de se apresentar para o público cantando sozinha? Isso, sozinha. Numa banda de jazz bem ruim. Que disseram, ó, canta aí, depois a gente vai improvisar. Daí você senta e fica lá esperando. Então foi bem ruim, assim, mas só de eu entrar no palco, nossa, eu vi assim a plateia e pensava, caramba, é aqui que eu quero ficar. E aí eu sempre me sinto muito bem, assim, no palco. Olha só, que legal. E tu, Matheus, tu falou que tu tinha que pedir pra tua mãe te deixar tocar, né? Ainda bem que ela deixou, ou ela não deixou? Então, ela deixou. Eu tocava em bandas de jazz também na época, mas acho que não eram bandas de jazz ruim, não. E aí foi crescendo, né? Toquei em banda de baile, toquei em outros projetos, até que acabei caindo no Cravo da Terra, que é das bandas mais tradicionais aqui da cidade, né? Esse ano acho que fez 19 anos esse ano de estrada, né? E o Cravo da Terra acabou me trazendo para fazer esse trabalho de arranjos, né? Que eu acabei desenvolvendo com a Fernanda depois.
E olha só, vocês se conheceram quando? Porque o duo mesmo, ele iniciou em 2009, né? Vocês se conheciam antes? Como que se deu? A gente se conheceu na UDESC, a gente fazia faculdade de música. A gente fazia como dá, né? Porque nenhum de nós se formou em função de trabalhos musicais que nos levavam para fora da universidade. Mas a gente fazia uma disciplina, por coincidência, uma disciplina de canto coral. E ali a Fernanda ficou sabendo, tem um outro rapaz que é deficiente visual, que está fazendo coral também, né? E a gente brinca, porque os cegos não se veem, né? Se ninguém conta que tem um outro ceguinho ali, os cegos não se veem mesmo. Então daí uma amiga em comum nos apresentou, e aí um tempo depois a gente começou a ensaiar um pouquinho e fazer música junto. E vocês têm a voz e o contrabaixo, e apenas isso, mas que não é apenas, né? Eles se transformam muito durante a música de vocês. Eu queria saber, vocês tomaram essa ideia de ter o contrabaixo tocado por você e apenas uma voz cantando, porque era a sua afinidade maior pelo contrabaixo? Como que surgiu essa ideia, assim? Eu tinha ouvido um disco da Isabel Padovani e o Gringo Sajorato, né? Que é contrabaixo que é só e voz. Contrabaixo e voz. Eu fiquei apaixonada, assim. E aí eu soube do Matheus que fazia trabalho com cravo, né? E percebi que ele tinha uma linha de contrabaixo bem ativa, assim, no projeto, né? Eu já tinha feito baixo e voz no Cravo da Terra também, só que era uma música no show, duas, né? E é difícil encontrar um cantor que tope fazer esse tipo de projeto. É que nem andar numa corda bamba, né? A gente se apoia um no outro, né? Se o baixo desafina, a voz tem que corrigir a afinação pelo baixo. E o baixo, mesma coisa. Se a voz canta um pouquinho alto, eu tenho que corrigir a afinação por ela. Então a gente está sempre se ouvindo, se abraçando, se ajudando, né? É diferente de tocar com banda, né? Que você tem mais liberdades de sei lá, de um ajuste não tão fino, né? Então é necessário ter uma ligação entre vocês dois muito forte. Muito ensaio, né? Muito ensaio. Mas geralmente os duos de contrabaixo e voz são casados. São casados. Por questão dessa empatia que precisa ter muito forte para que a música, né, aconteça. Assim, é a cumplicidade. E como não é muito comum, às vezes a gente pode pensar que vocês encontram dificuldades e vocês, mesmo falando, essa ligação entre vocês acaba sendo então o caminho para superar até mesmo as dificuldades musicais que pode ter dentro dessa combinação voz-contrabaixo. Sim, com certeza. Né? Como o Matheus falou, né? De estar sempre se ouvindo, vendo o apoio que o outro precisa, ele dá uma notinha, eu tô perdida, ele dá uma notinha para eu continuar, tipo... Eu faço um ritmo para ele lembrar do ritmo, então a gente está sempre se apoiando, assim. E tu citaste até já uma dupla, acho que era, que cantava, né, que você usou como inspiração. Sim, a Isabel e o Gringo. Isso, tem outros assim, ou essa é a maior que vocês gostam? Assim? Mas quando a gente começou o projeto, a gente procurou bastante material, né, a respeito... e a gente vê que isso não é exatamente uma novidade, assim, se fazia música... com um instrumento agudo e um outro mais grave, nessa formato duo, né? Não necessariamente com canto, mas com música instrumental, né? Bastante no período barroco. Então é algo que a gente está retomando, assim, uma linguagem de contraponto, né? Que basicamente alguém expõe uma melodia e o outro faz uma melodia complementar, né? Que acaba dando suporte, né? Expressivo para esse canto, né? A gente fala que a voz, ela narra a história, conta, né, a expressividade daquele que fala na música, e o contrabaixo traz toda a emotividade, o calor, o cenário, né, através da melodia. Mas a gente achou alguns duos, então tem na Itália, tem em Portugal, tem nos Estados Unidos, no Canadá, na Austrália. A gente achou até tem CD gravado do Ron Carter com a Rosa Passos, né, que é uma das grandes cantoras brasileiras. A Esperança Spalding também faz sozinha, baixo e voz. Então a gente vê, só que assim, é raro assim, é um grupo, dois, né? Em 2013 a gente foi representar o Brasil, por exemplo, em Portugal,
E não que o nosso trabalho seja superior a gente passou num concurso nacional, né? Mas ele é tão raro de ter que ele acabou sendo selecionado por não ter com quem competir, entende? É uma linguagem que é bastante nova, né, no Brasil. Legal saber então que vocês têm essas inspirações mundiais, né? Sim. Pessoas de diversas partes do mundo que vocês buscaram para o trabalho de vocês. A gente vai fazer mais um intervalo agora, mas já que a gente está falando de música, vou pedir para vocês cantarem mais uma agora. Lua luou, vento ventou, rio correu pro mar, foi beijar as areias de lá. Mato queimou, fogo apagou, o céu escureceu. Vem de lá, lambuzada no breu. Na casa aberta é noite de festa, danção geral de Helena Flor. Na beira do rio escuto Ramiro, Dona Mercedes tocar tambor. Lua, lua, vento ventou, rio correu pro mar, foi beijar as areias de lá. Mato queimou, fogo apagou, o céu escureceu. Vem de lá, lambuzada no breu. Na casa aberta é noite de festa, danção geral de Helena Flor. Na beira do rio escuto Ramiro, Dona Mercedes tocar tambor. Lua azul turquesa, já que a casa está vazia, vem me fazer companhia na janela da cozinha. Lua azul turquesa, já que a casa está vazia, vem me fazer companhia na janela da cozinha.